Oi, gente. Eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o curso novo, uma nova turma que eu vou iniciar do meu curso de teatro. O nome do curso se chama Leitura Dramática. É um curso que é extremamente possível ser feito de maneira online. E eu tô aqui em casa depois de um dia de trabalho, depois de aula de teatro, né? Que eu dei presencial. Aula de teatro, né? Eu pratico também o psicodrama, trabalho como psicodramatista. E aí bom, cheguei em casa cansado, mas eu estava devendo essa gravação. Eu queria muito fazer dessa forma como eu estou fazendo agora, depois do banho, do jeito que eu tivesse. Inclusive, apesar de já ter as aulas esquematizadas, eu fazia ela como se fosse um improviso, que na verdade, assim, a maneira como eu vou apresentar é improvisada, não o conteúdo, porque eu conheço o conteúdo, eu dialogo com esse conteúdo já há muito tempo, então eu estou aqui mais para fazer uma explanação geral, né? Então o meu curso de leitura dramática ele é focado na leitura, né? Na partitura do papel, do personagem, na criação do personagem, na criação imaginária do personagem, da personagem, ele tem um objetivo muito grande de trabalhar mesmo as entonações, as pausas, de trabalhar a potência da voz em cena, né? Os recursos que nós temos, né? Que nós podemos desenvolver com a nossa voz, através da nossa voz. Enfim, então tem um material muito rico, muito interessante. É um material introdutório? Sim, também. Mas mesmo para quem já tem muito tempo de trabalho, ou já tem uma carreira, também é importante sempre revisitar, porque de qualquer forma não tem como a gente fugir disso. É o arroz com feijão, né? Então falar de subtexto, falar de superobjetivo, nessa perspectiva stanislavskiana, que é extremamente tradicional e que estrutura as interpretações, no modo geral, até no audiovisual, é fundamental. É fundamental revisitar isso, é fundamental treinar também. Muito importante. Então, estou aqui para fazer esse resumão, é uma aula experimental, estou aqui com algumas das minhas apostilas, estou aqui com alguns textos de teatro que eu trouxe para ler. Inclusive, tem um texto aqui que não é de teatro, mas ele é tão interessante, que é um texto da Clarice Lispector. Enfim, tem falas, trechos tão legais. Por exemplo, se pega essa parte aqui, você diz assim: e eis que depois de uma tarde de quem eu sou, e de acordar a 1 da madrugada, ainda em desespero, eis que às 3 da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu e você é você. É vasto. Vai durar. O que te escrevo é um isto. Não vai parar. Continua. Olha para mim e me ama. Não. Tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Sabe? Claro, não trabalhei o texto, né? Mas que texto interessante, né? Enfim, para quem gosta de Clarice principalmente. Mas imagine a gente trabalhando a partitura desse trecho, né? Separando palavras, né? As entonações certas, as pausas, colocando, memorizando isso também. É um curso que ajuda muito nessa questão de memorização de texto. É muito interessante esse processo. Estou aqui com Antígona, estou aqui com Quem Traiu Capitu, que é uma releitura que eu fiz da obra do Dom Casmurro. É um texto bom, bom. Esse texto é ótimo, foi eu que escrevi, né? Por isso também ele é bom. Enfim, então vou mesclar tudo, falar um pouquinho, tudo que eu lembrar aqui, eu vou ir falando, né? O curso eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do cronograma e do programa que eu criei para o curso, né? Então, no primeiro dia de aula, nós vamos ter uma apresentação geral. No segundo dia, nós vamos falar sobre Gênese.
e subjetividade da personagem. Então é muito importante, né, aquela coisa da criação pregressa, né, da personagem. Então a gente recebe um texto do autor ou da autora e a história que a gente tem é aquela que está sendo contada. Mas antes daquilo que está sendo contado no teatro, no texto, na cena, no espetáculo, tem uma história anterior que ajuda demais. Não é que ajuda, é estrutura, você estrutura o personagem. Claro que numa perspectiva naturalista, realista, isso se torna fundamental, né? Então, enfim, é claro que dentro de outras perspectivas isso não é tão importante, né? Mas nessa estrutura mais realista ela é muito importante, mas mesmo em outras estruturas, em outros gêneros artísticos, assim, do teatro, né? Outras linguagens, isso também é muito importante, tem a sua importância, tem o seu peso. Depois nós vamos falar sobre entonações, pausas, tempo e ritmo, dicção, oratória. Hoje eu mesmo fiz uma coisa que eu não recomendo, que é começar a falar sem fazer o exercício, né? Eu estou aqui sem nenhum tipo de exercício, simplesmente cheguei e gravei. Tomei uma e gravei. Estou gravando, né? Enfim, estou com a voz já cansada, né? Do trabalho, falando o dia inteiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, enfim. Mas faz parte do meu show. Dá licença. Depois a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico e social da personagem, tá? Então tem a questão da gênese, mas isso entra na gênese também, mas tem um estudo sobre isso, sobre o contexto histórico, sobre o contexto social, né? O contexto psicológico, estético. Vamos falar um pouco não, vamos falar e estudar circunstâncias e linha contínua de ação, vamos falar sobre a partitura do papel, subtexto e superobjetivo, fé, verdade cênica e memórias da emoção. E vamos ter alguns ensaios e uma apresentação final online também para outras pessoas poderem assistir o nosso trabalho, né? Que isso é muito, muito, muito importante. Bom, pensar, por exemplo, em gênese, né? E subjetividade da personagem, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Ó, me lembro agora, por exemplo, da Capitu. Da Capitu. Todo mundo conhece, né, basicamente, a história da Capitu, a história do Bentinho, né? Capitu traiu ou não o Bentinho, essa velha história, esse velho enigma, esse velho não tão velho, isso é sempre tão presente, tão falado, sempre relembrado, enfim. E aí a gente pode se lembrar que no romance, por exemplo, o Bentinho, como ele é o narrador da obra, ele não deixa a Capitu falar. Ele conta a história de todo mundo, ele fala por todo mundo, né? E a Capitu pouco aparece, com falas próprias. E mesmo assim, até em que momento a gente pode acreditar que esse ser lindo aqui, que é o Machado de Assis, e que o personagem que ele criou, de fato está dizendo a verdade sobre aquilo que a Capitu disse, supostamente disse. Então, assim, a gente está falando de gênese. Gênese, por exemplo, de uma personagem que a gente não tem certeza que está, né, realmente dizendo aquilo, porque tem um outro personagem contando a história dela e falando o que ela disse. É a mesma coisa eu chegar aqui e falar assim, gente, fulano de tal me disse agora de manhã que eu sou muito bonito. Ele olhou para minha cara e ele falou, cara, você é lindo. Só que sou eu contando o que o cara falou. E quem garante que o que eu estou dizendo, que né, a forma como eu estou dizendo também, o conteúdo e a forma como eu estou dizendo é de fato verídica, foi de fato o que aconteceu. Né? Só a própria pessoa, por exemplo. Então ela teria que estar aqui na cena para falar, eu teria que ver, enfim. Né? Então a gente pode pensar, né, como criar uma gênese de uma personagem que pouco aparece, que, claro, tem informações importantes dela ali, mas na gênese a gente pira o cabeção um pouco, sim, mas a gente também precisa seguir aquela linha ali para não perder o que é fundamental, né? Então,
Aí a gente vê, por exemplo, aqui, né? Vamos ver aqui o texto. No meu texto propriamente, quem aparece é a Dona Glória, que é a mãe da mãe do Bentinho. O Bentinho já está morto, né? Nesse caso aqui ele está morto. Então aparece a Dona Glória, a Justina, que é uma prima, e a Capitu, né? A história é contada, né? Vai sendo apresentada através delas. E tem muito da Capitu querendo se mostrar, querendo aparecer, querendo dizer quem ela é de fato, querendo mostrar a versão dela. Então, como que a gente pode pensar nessa personagem, na complexidade, na subjetividade dessa personagem? Quem foi a sua mãe? Quem foi o seu pai? Como foi a sua criação? Né? Como foi o seu, enfim, a gente pode, a sua primeira menstruação? Como foi o seu primeiro dia na escola? Qual é a matéria da escola que ela mais gosta? Qual é a disciplina que ela mais gosta? Qual é a roupa que ela mais gosta de vestir? Qual é a cor que ela prefere? Qual é o tipo de homem que ela prefere? Será que o Bentinho era de fato o tipo de homem que ela, de fato, teria olhos para investir num relacionamento? É, Enfim, qual é a religião que de fato né, faz. Será que ela gosta, acredita nessa coisa da religião? Será, sabe? Então, é claro, eu não vou me lembrar de tudo exatamente, principalmente da história do Dom Casmurro, né? Detalhes, pode estar me fugindo agora, mas tem tantas coisas que a gente pode criar e que é importante o que ler, ler e reler, porque quanto mais você lê, por isso que o período de leitura dramática para montagem de uma peça, ela é fundamental. E nos meus últimos processos eu não tenho deixado isso escapar, porque senão você perde coisa. Se você pega um texto, decora e já vai para a cena, você perde coisa. Você perde coisa, né? Porque o ensaio é muito o último estágio, digamos assim, da apresentação das apresentações. É claro que no teatro, né, de acordo com as apresentações, você vai aprendendo mais coisas e tudo mais, mas já tem um formato, né? Já está estruturado. Inclusive, a sua estrutura pode estar desestruturada, porque faltou leitura, faltou ler de novo, faltou perceber coisas, faltou. Porque cada vez que a gente lê, a gente percebe que tem uma coisa nova. Opa, peguei aqui uma informação. Opa, nossa, tive um insight. Eita, nossa, era isso, sabe? Às vezes aquela dúvida, aquela dificuldade que você tinha numa leitura simples antes de dormir. Aqui, peguei a mosca. Sabe aquela coisa que tá assim? Peguei. É a leitura que proporciona isso. Então, por exemplo, aqui na peça, né? A Capitu, ela batalha muito para poder provar que ela não traiu o marido, porque ele morre deixando claro que ela o traiu, e a mãe dela não, a mãe dele, entra em combate direto com ela, porque a mãe dela quer se aproveitar disso. A mãe dela quer receber os bens que era do filho, né? Que foi do filho, né? Que ficaria naturalmente para a esposa. Só que como naquela época, a mulher que traía, ela perdia tudo, né? E tudo mais, ela perdia os seus direitos de viúva, mais ou menos assim, ficaria obviamente para a mãe. Então a mãe ela se aproveita dessa chance para poder pegar os bens do filho. Então a Justina, a prima Justina, ela aparece como uma intermediária entre isso, porque ela quer ascender socialmente, seja através da prima, que é a Dona Glória, ou através da Capitu, que é a suposta adúltera. E a Justina, ela fala assim, olha, ela chega a falar para a Capitu, olha, eu acredito em você. Não dessa forma exatamente, né? Mas eu acredito em você. Porém, eu preciso pensar em mim, né?
Então é um jogo entre as três muito interessante. Então, por exemplo, tem uma fala aqui da Capitu que ela fala assim: eu posso afirmar que tuas palavras não acompanham tuas ações. Confessa a tua mentira e me permita viver em liberdade. A consequência deste crime que me acusa não me pertence. Meu filho, de igual modo, não pode sofrer dano algum. Ouça-me, Glória. Tua justiça é vã e a justiça divina não tardará, não irá falhar. Os céus reconhecem a minha inocência. Essa fala, ela entra no momento em que a Dona Glória, a Justina, enfim, usam o poder da igreja, a influência da religião naquela época, para acusar, para deixar a pessoa se sentindo muito mal, né? E isso é muito complexo. Isso é muito complexo porque a religião, né, é uma coisa que bate forte assim muita gente e na sociedade. Então, a Capitu perdendo esse processo, esse filho que seria provado, digamos assim, que não é do Bentinho, do falecido, também perderia, né? Os bens, enfim, a herança, né? Então, é muito importante para a Dona Glória mostrar que ela está cumprindo com as ordens da igreja, que ela está expondo os infiéis. Claro, ela vai ganhar em cima disso. Então, é claro que na peça tem toda aquela coisa da mídia, da igreja, da mídia, assim, né? Se falava imprensa, enfim, mas da mídia, da imprensa e do Estado, né? Das leis, o quanto era importante a lei. Então, quando a gente vai construir essa gênese, quando uma mulher que fala isso, que se posiciona, quem é essa mulher? Que educação ela teve? Então, é nesse momento que eu vou escrever a minha gênese. Da onde ela tira essa força? Qual foi o gatilho? É o filho, né? É uma espécie de luta feminista, assim, antes ela saber da existência disso, né? Dessa luta das mulheres pela liberdade, pela porque as mulheres vindas, né, dessa época principalmente, era assim, você é culpada até que se prove ao contrário, e não o contrário, né? Você é inocente até que se prove ao contrário. Enfim. Então, olha a força dessa fala, né? Eu posso afirmar que tuas palavras não acompanham as tuas ações. Confessa a tua mentira e me permita viver em liberdade. A consequência, de novo engasguei no consequência, né? A consequência deste crime que me acusa não me pertence. Meu filho, de igual modo, não pode. Você viu que eu falei direto, né? Então, a consequência deste crime que me acusa não me pertence. Meu filho, de igual modo, não pode sofrer dano algum. Então, aonde que eu coloco a pausa? Como que essa fala pode ser feita? Será que eu vou? Será que vomita? Será que com choro entalado, sabe, com a coisa engasgada? Só que tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro. E aí tem aquela coisa do contexto psicológico, da partitura do papel. Eu preciso fazer as conexões no subtexto, né? Tem que ser verdadeiro. Não pode ser só uma coisa bem feita no sentido da palavra desenhada, mas tem que ter emoção. E essa emoção, e é muito interessante isso nesse curso de leitura dramática, a emoção, a gente não tira ela do chão. A gente tira ela aqui, ó, da memória. Da memória. O que que essa mulher sofreu na mão desse homem? Só ela sabe. Que ela passou entre quatro paredes, né? Só ela sabe o valor de ter que lutar pela sua inocência, né? E também de afirmar, né, usar os céus, reconhece, né? Os céus é uma ligação direta com a religião, né? Que o céu existe, mas tem essa ligação direta com a religião, céu, inferno, né? Não é só uma, não é só uma coisa que existe no planeta, na Terra, né? Entre o céu e enfim, entre nós aqui, um recurso natural, né? Tem essa ligação também. E então, sabe, é trabalhar o texto, trabalhar a palavra, buscar o significado das palavras. Isso também é muito interessante, buscar o significado das palavras. O significado, o que que é.
justiça significa na boca dessa personagem? Se eu estou trabalhando ela, por exemplo. O que é crime? Qual é o peso? Qual é o gatilho? Tem gatilho? Tem gatilho? Né? Tem gatilho? Será que tem gatilho? Crime? Será que ela, por exemplo, foi uma mulher negra? Né? Teve um pai negro? Sabe o peso da palavra crime? Não porque são criminosos, mas porque né, vindos de uma época de escravidão, certamente, né, passaram por essa opressão, que você só de existir já era tido como alguém indigno, e etc, etc, etc. Né? Então, peso, qual é o peso da palavra? Como eu digo essa palavra? Tudo isso é memória. Memória que a gente vai criando para a personagem, a partir também desse contexto histórico. Então, é também importante a gente perceber que a Gênese, ela não é construída dissociada do contexto histórico, do contexto social, do contexto psicológico. Então, vai ter também um pouquinho uma leitura um pouco de Freud nesse nosso texto, para a gente entender, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante, que é a estrutura clínica. Né? Então, a coisa da neurose, a coisa da psicose, a coisa da perversão, a coisa da neurose obsessiva, enfim, vamos dar uma beliscada nisso, nessas coisas do funcionamento da cabeça, como que essa cabeça funciona, como que a cabeça da minha personagem funciona, ela pensa o tempo todo, ela tem um pensamento muito acelerado, muito devagar, muito lento, ela é observadora. Tudo isso entra na nossa construção de Gênesis. Então, a gente vai ter isso na primeira aula, mas na última, ela vai estar muito melhor. Né? Faz parte, vai estar muito melhor. É uma construção que a gente vai fazer. Vai estar muito, muito, muito melhor. Então, bom, por exemplo, a gente tem outros textos aqui da. Eu gosto muito da Justina. Aliás, eu gosto dessas três personagens que eu adoraria fazê-la agora, inclusive. Começar agora. Pegar agora um elenco e montar. Lá vamos montar, gente. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos montar. Agora, imediatamente. Sabe? Ai, agora eu queria amarrar meu cabelo. E agora? O que eu faço? Então, assim, é muito louco pensar que tem muito material para trabalhar. A gente tem muito material. Olha essa cena aqui, por exemplo. Vamos ver. Entre a Capitu e a Dona Glória. Vamos ver se vocês pegam a coisa. A Capitu, a Dona Glória sai com raiva. A Justina está em cena e a Justina chama a Capitu. Capitu! Capitu! Aí vem a Capitu e diz assim: a gente não pode, eu não quero que vocês esqueçam que existe um jogo entre a influência da igreja, da imprensa e do Estado, tá? Então aqui nesse momento ela vai falar de uma notícia que saiu na imprensa, que é isso, que eu acho que vai falar que eu vi a notícia, tá, 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 tá. A Capitu diz o seguinte: eu vi a notícia hoje mais cedo, fiquei muito contente. A Justina responde: melhor ir guardando a felicidade para outro momento. O que houve? A coisa. Aí ela chama a Dona Glória, a sua aliada, né? Enfim. Aliás, a Justina não é aliada de ninguém. De a coisa. A coisa me deu dinheiro para subornar e publicar coisas diferentes ao seu respeito, como tinha dito anteriormente. Aí, eu já errei aqui. A coisa me deu dinheiro para subornar e publicar coisas diferentes ao seu respeito. Como tinha dito anteriormente, as autoridades se sentiram pressionadas em te incriminar e, na verdade, elas serão obrigadas. Mas você traiu Bentinho. Ficará difícil de manter a tua honra. Então, o que está acontecendo? A Justina está pressionando a Capitu. Porque quando ela diz, você traiu Bentinho,
Fica difícil manter a tua honra, né? Aí a Capitu responde: não, eu não traí ninguém. A Justina: para mim, não precisa mentir. Eu sei, eu sei, eu sei que você está preocupada, mas como eu te disse, irei te ajudar. Então ela está ali no jogo de manipulação. A gente precisa trabalhar, tá? Precisa trabalhar, não é nada assim. E Justina responde, continua, né? Eu acredito. Peraí, eu acho que eu estou na página errada, acho que eu estou certo. Ela diz, eu acredito em você, Justina. Justina não, Capitu. Justina! E ela responde, com você não acontecerá nada. Por quê? Porque eu sempre tenho uma solução. Capitu eufórica, fala, fala, fala! Mate a coisa. A dona Glória, você sabe de quem estou falando. Eu seria incapaz disso. Até o seu filho entrar no jogo. E a Capitu responde, mas isso é um verdadeiro crime. Não interessa. Alguém precisa vencer essa guerra. Ou quer matar teu filho de fome. Eu preciso salvar meu filho, mas de forma honesta. Não existe honestidade na hora da necessidade. Faça o que for preciso. Faça rápido. Aqui eu tenho tudo o que você precisa. A Capitu recua. E a Justina diz, Capitu, eu tenho uma solução para você. Eu tenho uma solução para você. Acabe com ela. Este é o teu momento de destruir com todo o poder que ela tem. Capitu, eu prometo que não falarei nada. Eu te ajudo. Veja bem, você é uma mulher justa e não pode sofrer. Olha só que louco, né? Há minutos atrás ela disse: Ah, como você traiu o Bentinho, vai ficar difícil. Não, 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 não. E agora ela fala assim que você é uma mulher justa. E então a Capitu diz: Pare, Justina, de me importunar. Justina responde: Pare de ser levada como ingênua. Mostra a tua face. Revela quem você é de verdade. Eu te conheço, Capitu. Eu te conheço e sei que este é o teu momento. E, sabe, tem jogo, tem conflito, tem briga. Então, é um texto interessante para a gente criar a partitura e a história, né? A partitura, a história, o subtexto, as intenções, as pausas. É claro que eu estou fazendo aqui tudo de uma forma improvisada, né, gente? A última vez que eu li esse texto, eu nem lembro qual foi, que ano foi. Mas tem muito texto interessante aqui, uma história interessante, então é sempre muito importante que a gente tenha uma história interessante. Eu vou colocar a toalha no cabelo de novo. É sempre interessante que a gente tenha uma história, é importantíssimo. Eu até estava pensando esses dias, que um bom ator salva um texto ruim. Mas um texto ruim. Aliás, peraí. Vamos ver se eu lembro direito. Peraí. Um bom ator salva o texto ruim. O texto ruim não salva o bom ator. Ou será que é o bom ator salva um texto ruim? Aí eu confundi. Eu fiquei pensando muito nisso, só que eu não consigo. Minha cabeça não está conseguindo pensar exatamente na ordem da fala. É, um texto ruim. Se eu tenho um texto ruim, eu que sou um bom ator, eu vou conseguir talvez salvá-lo. E agora? Que confusão que eu estou fazendo. Ah, gente, de qualquer forma, um texto ruim é sempre ruim. É que se pega o texto ruim, um ator ruim, fica tudo ruim. Mas se tem um ator bom, ele salva. Mas agora um texto bom com um ator bom, tudo fica bom, né? Porque tem que combinar, né? Também tem a coisa de combinar, de ter, como que eu posso falar? De ter liga, né? De ter compreensão. Um bom ator, ele compreende o seu papel.
Isso é muito importante, né? Eu gosto muito, por exemplo, do livro, né, que é um dos livros que a gente vai ler, assim, vai passar por algumas algumas histórias dele, né, algumas coisas, alguns trechos, enfim. E, enfim, deixa eu ver aqui um capítulo que eu gosto muito, que é sobre a fala, né? Justamente essa coisa de você dar a devida importância, de você, às vezes, até salvar um texto, né? Salvar um texto, criar um bom personagem, né? Então, deixa eu procurar aqui. Cadê? É porque eu tenho tanta observação aqui, tanta observação, que eu até me perco. Vamos ver aqui, ó. Já estou na parte que fala sobre esse capítulo é muito bom. Muito bom. Ó, os cachorros gritando aí. Olha só que legal. O subtexto é uma teia de incontáveis, variados padrões interiores dentro de uma peça e de um papel, tecida com C mágicos, com circunstâncias dadas, com toda sorte de imaginações, movimentos interiores, objetos de atenção, verdades maiores e menores, a crença nelas, adaptações, ajustes e outros elementos semelhantes. É o subtexto que nos faz dizer as palavras que dizemos numa peça. E é nesse momento que o bom ator salva um texto, ruim, às vezes, né? Porque criou, porque imaginou, porque se aprofundou, porque mergulhou, né? É nesse momento. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. É muito importante se sentir confortável com o texto, com a equipe, com a sua história, com a história que você está criando, né? É muito interessante. Então a gente vai passar por tudo isso. A gente vai passar por isso, a gente vai mergulhar mesmo nisso, né? Cada palavra tem um significado, né? A coisa da e a palavra ela também ganha um significado importante, ou ela tem o seu devido significado quando a gente trabalha bem, né? Esse desenho, né? Essa linha contínua de pensamento, de ação, tudo isso é muito interessante. Agora eu estava pensando na Antígona, né? Antígona é uma outra personagem muito interessante do teatro mundial, né? Uma mulher que, enfim, desafiou a lei também, o Estado. Inclusive, a Antígona me serviu de inspiração para fazer Quem Traiu Capitu. Me serviu demais. Olha só quando ela fala assim. Não sei se vocês conhecem a história de Antígona, mas eu também não vou ficar falando aqui agora exatamente. Só rapidinho, vai. Antígona, os seus irmãos morrem em batalha. Um merece as solenidades, né, a, as solenidades mesmo, né, da morte, né, como que hoje em dia a gente tem uma outra palavra, né, que é velório, o velório digno e tudo mais, tudo bonitinho, da melhor qualidade, e o outro não. O que merece é o Etéocles e o que não merece é o Polinices, né? Porque ambos estão representando cidades diferentes e a Antígona ela luta pelo direito do irmão ser enterrado dignamente. Basicamente é isso, enfim. E ela luta, né? Ela bate de frente com Creonte, ela bate de frente com as leis do Estado. Né? Inclusive tem uma parte, não sei se eu vou achar aqui, que ela fala assim: a tua lei não é a lei dos deuses. É a lei, é capricho de homem. Inclusive eu acho que eu botei até isso no Quem Traiu Capitu, roubei um pouquinho isso, né? Mas enfim, a Antígona é uma mulher, né? Uma mulher não tinha voz nenhuma, né? Ainda mais nesse contexto. E Antígona, ela simplesmente diz o seguinte, né? Tem uma parte que ela fala assim:
E todos se esquecem de que foi Tebas quem começou a luta, por ambição de Creonte. E Tebas quem, vencedora agora, avança sobre Argos, destruída para impor seu domínio a um povo quase irmão. Não nasci para o ódio, mas para o amor. Claro, estou lendo aqui, supetão. Sabe que texto interessante, né? Ela falando, ela justificando as coisas e complementa. Não, meu objetivo não é entrar em guerra. Eu acho que é como se ela falou assim, é o óbvio. Vocês não estão enxergando. Tem uma outra frase aqui que ela diz o seguinte: não é o que dizem os cidadãos de Argos. Tu sabes muito bem que eles perderam a batalha, mas não se consideram derrotados. Afirmam que usas o cadáver para aterrorizar os que poderiam se passar para o lado deles. Creon te responde: ainda andas ouvindo o inimigo? E ela te responde: o povo fala. O povo fala. Por mais que os tiranos apreciem um povo mudo, o povo fala. Aos sussurros, a medo, na semi-escuridão, mas fala. Ela conclui dizendo: o mais apavorado é o que semeia o medo. A violência é a mãe da violência. Ontem foi meu irmão. Ontem foi meu irmão. Hoje sou eu. A quem agora se dirige a tua intimidação? Cara, a gente tem que ter bons textos, né? Bons textos para poder trabalhar, bons personagens. Não tem jeito. Mas olha que interessante, quantas camadas, né? Quantas camadas não cabem nessa partitura, né? Para criar a partitura dessa personagem. O contexto psicológico dessa mulher, o contexto histórico dessa mulher, né? Uma coisa assim muito forte, muito interessante, né? A enfrentar tudo isso não é para qualquer um. A memória, né? A memória, tudo isso é muito interessante. Será que eu tenho outro texto aqui? Ah, eu tenho tantos outros textos aqui. Eu queria muito falar um pouco da peça A Serpente. A Serpente é uma peça do Nelson Rodrigues, e o bom é que os textos do Nelson Rodrigues são textos que têm muitas intenções, né? É um autor que deixa muitas intenções para o ator, o que enriquece. Aí eu não sei se eu prefiro assim ou se eu prefiro tipo um texto de Brecht, que não tem nada, que não tem intenções, né? Ele não coloca isso, é só o texto mesmo cru, né? Como muitos outros também. Alguns colocam uma coisa ou outra, né? No sentido de para dizer assim, para dizer assado e tal. Enfim, eu queria muito pegar esse texto do da serpente. Também tem um ali a Medeia, tem um aqui a Gota d'Água. Poxa, a Gota d'Água é uma peça interessantíssima, né? A personagem da Joana, ó, a mulher que é escalada para fazer Joana, ela ganhou na Mega Sena. É uma personagem extremamente complexa, né? O texto também ele abre muito a possibilidade da gente falar sobre narcisismo. É uma coisa que muita gente fala, né? E todo mundo acha que alguém é narcisista. Essas pessoas às vezes mal sabem que elas também são. Porque narcisismo está muito na nossa estrutura, faz parte da nossa estrutura como ser humano, né? Essa coisa do chamar a atenção, do querer o que o outro nos sirva, isso é desde bebê. Porque ninguém se constitui sozinho, sem o outro, sem o olhar do outro, né? O que diferencia essa coisa do narcisismo, aquela coisa que fica extremamente perigosa, é a medida, né? As circunstâncias. Eu vou pegar o texto da, como que é o nome? Gota d'água para a gente ver um pouquinho, porque é rico, rico. Gota d'água, que peça é essa? Essa peça é do Chico Buarque, né? Chico Buarque fez uma releitura da peça da Medéia, tragédia grega, e
né, contextualizou Brasil, Rio de Janeiro, subúrbio, carioca, tarará, tarará. E a Joana é essa personagem que exige presença, né? Que exige retorno, que exige resposta, que exige que o outro corresponda com as suas próprias expectativas, né? Então ela tem um marido, ela se casa com um marido muito jovem, ali na flor da idade, digamos assim, né? Ele é 10 anos mais novo do que ela. Ele quer ser um sambista, ele quer ser reconhecido, ele quer ter sua composição vista na, na mídia, enfim, no público, né? E a Joana é aquela mulher, aquela esposa que dá toda a força para ele conseguir o que ele deseja. Até que ele vê a oportunidade de conseguir o que ele quer, mas através de uma outra pessoa, que é o tal do Creonte. Aí também aqui, né, a gente tem o Creonte, mas é outro Creonte, né? A gente está falando de Gota d'Água, enfim. E ele, o Creonte é tipo dono de uma gravadora, alguma coisa assim. Ele é rico, enfim, rico, né? Ele é dono de uma Coap, né? Digamos assim, onde a Joana mora, onde um monte de gente mora. E ele se casa com a filha do Creonte para conseguir ali certos privilégios, né? Para se dar bem. Então a Joana fica extremamente revoltada. De certo ponto ela tá certa, né? De certo ponto ela tá certa, porque você dá toda a força pro cara e tal, vive junto, para depois ele te largar, né? Ah, mas cada um tem sua escolha. Sim, poxa, mas tem aquela coisa da consideração. Então, enquanto estava tudo bem, né? Aliás, quando estava tudo ruim, estava aqui. Então, talvez uns vão concordar, outros não, mas ao assistir a peça a gente acaba também tomando muito partido da Joana, né? Enfim, de qualquer forma, a Joana ela perde a medida e aí ela erra. Erra muito, né? Ela não tem aquilo que nós chamamos hoje de amor próprio, né? Ao ponto de matar os próprios filhos para poder chamar essa atenção e se matar, né? Tem um texto aqui dela que eu peguei, abri aqui, que ela diz: para não ser trapo, nem lixo, nem sombra, objeto, nada, eu prefiro ser um bicho, ser esta besta danada. Me arrasto, berro, me xingo, me mordo, babo, me mato, mato e me vingo, me mato e mato. Então você vê que ela está revoltadíssima, cega, cega, totalmente sem enxergar um palmo à sua frente, né? Ela está disposta a tudo por causa disso. Porque ela quer se vingar. E ela fala várias vezes, né? Por exemplo, aqui tem outra parte, porque as pessoas vão falando com ela sobre ela parar com essa mania, com essa obsessão. E ela vai falando, e me chutam, e me esfolam, me escondem, e me esquecem, e me jogam, e me isolam, me matam, desaparecem. Jazão esperou quietinho 10 anos para a retirada. Dou mais 10 anos para Jazãozinho seguir pela mesma estrada. Então ela acredita que o filho vai seguir a mesma estrada, né? Vai, vai, vai ser igual ao pai, né? Talvez por isso até que ela queira matar o próprio filho, para que ele não seja igual, para que ele não, né, não faça de forma nenhuma, não tenha nem essa possibilidade. Mas você vê que loucura. Então que personagem complexa para criar, para dar tom, para dar tônus. É muito interessante. Eu amo, né? Olha só o que ela fala aqui, ó, por exemplo. Nossa, como isso é problemático. Eu fiz ele para mim. Não esperei ele passar assim, já pronto, na bandeja, qualquer. Levei 10 anos forjando meu macho. Botei nele toda a minha ambição. Nas formas dele tem a minha mão. E quando tá formado, já no tacho, vem uma fresca levar? Leva não. O que ela fez com esse homem? Ela formou ele como se fosse uma mãe, né?
Vamos lembrar aí do complexo de Édipo, sabe? Gente, olha que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, loucura. Eu fiz ele para mim. Isso é muito interessante de se estudar, gente, vocês não têm noção. Não são esses textos que a gente vai estudar, esses textos dramáticos, apesar de que eu estou separando alguns trechos, sim, para o curso. Eu separei já algumas peças para serem ensaiadas e apresentadas, mas durante as aulas, fora o momento da leitura mesmo, da aula com leitura, eu vou. Então, para a aula com leitura, eu vou tem os textos do Martins Pena, eu quero falar bastante sobre comédia de costumes, mas eu vou, nas minhas aulas, na parte teórica, digamos assim, falar desses textos que eu tanto amo, que eu tanto gosto, trazer alguns trechos, trabalhar algumas entonações e tal, com o pessoal, com os meus alunos e alunas. Então vai ser muito interessante a gente falar sobre as rúbricas, né? Sobre as intenções, sobre as movimentações de cena, sobre tudo isso aqui que, o que foi falado, a gente trabalhar bastante sobre texto, ter tempo para isso, parar, pensar, imaginar, criar, colocar em cena, falar, né? Tudo isso é muito importante, o ator, enfim. Antes da gente encerrar, eu queria até falar um pouquinho também sobre uma outra coisa, que é a, a Anne Bogart, que é uma diretora norte-americana. Eu separei, né, também tenho separado alguns trechos dela que ela fala sobre o teatro, né, no modo geral, e é muito interessante porque, por exemplo, a gente está falando de subtexto, né, falamos aqui basicamente, e tem um texto dela que ela não está falando exatamente sobre subtexto, mas eu gosto de fazer essa ligação, que ela fala assim, o interesse, o interesse, aquilo que realmente não pode ser fingido, é um convite à aventura. É sempre desorientador de se fazer, mas eu tive de agir a partir desses interesses. De alguma forma, sei que para continuar trabalhando como artista, tenho de continuar mudando. Isso quer dizer que, quando o interesse é despertado, tenho de segui-lo ou morrer. Sei que tenho de me segurar firme durante a viagem. Essas viagens me transformaram em caráter permanente. E ela diz assim: a principal ferramenta do processo criativo é o interesse. Para ser fiel ao próprio interesse, para persegui-lo com sucesso, o próprio corpo é o melhor termômetro. O coração dispara, a pulsação acelera, o interesse pode ser o seu guia. Ele sempre aponta na direção certa. Ele define a qualidade, o rigor e o conteúdo do seu trabalho. Você não pode fingir ou falsificar o interesse ou decidir se interessar por alguma coisa porque aquilo foi recomendado. Ele nunca é recomendado, é descoberto. Quando você sente essa aceleração, tem de agir imediatamente, tem de perseguir esse interesse, agarrar-se a ele. Se o interesse for genuíno e suficientemente grande, e se for perseguido com tenacidade e generosidade, o efeito bumerangue é retumbante. O interesse volta espontaneamente para afetar sua vida, modificando-a inevitavelmente. Você tem de estar disponível e atento às portas que se abrem inesperadamente. Você não pode esperar. As portas se fecham depressa. Isso vai mudar a sua vida. Vai lhe proporcionar aventuras que você nunca esperou. Se for fiel a isso, isso será fiel a você. Amo de paixão esse texto. Vamos lá, ela continua. O interesse é pessoal e temporal. Ele muda, vacila e tem de ser ouvido a cada momento porque é um guia. O interesse é o meu guia ao escolher uma peça para dirigir e é meu guia durante o ensaio. Tento estar consciente em todos os momentos.
daquilo em que estou realmente tento estar consciente em todos os momentos daquilo em que realmente estou interessada. É uma sensação leve e, no entanto, é a minha ligação com o processo. Às vezes, aquilo em que estou interessada não foi planejado, e apesar de ser uma possível ruptura, tenho de perseguir isso. O interesse em alguém ou em alguma coisa sempre gera reação, e a consequente troca de interação pode nos transformar para sempre. Grandes peças resistem ao tempo porque abordam questões humanas críticas que ainda são vitais para uma cultura. Quando estendemos a mão para uma peça, quando estabelecemos contato, criamos uma relação com essas questões, né? Eu falei. Acho que deu para entender, talvez, enfim, me perdi agora. Eu entendi, mas eu fui lendo sem prestar atenção na minha leitura. Tá, vou terminar. O interesse é o nosso guia. O interesse desperta a atenção. A atenção excita o desejo de nossa atenção. Nós interagimos com interesse e atenção a esses temas e eles também reagem. Nessa interação acontece alguma coisa que nos transforma. Nossa tarefa é encontrar formas em que a interação possa ocupar o momento presente. Nossa esperança é que ele será perceptível, é que ela será perceptível a outros que serão arrebatados ao sentir sua energia e poder. Subtexto, interesse, né? Construção de personagem, partitura, e daí vai. Ai, gente, tem tanta coisa nesse curso que vai ser legal. Olha minha peça, A Voz da Mulher Amada, que eu fiz há 2 anos em cartaz. Não, 1 ano em cartaz, né? Quase 1 ano. Depois veio a pandemia, eu não fiz mais. Enfim, nossa, quanta coisa legal, quanto texto legal. Fora os poemas, as poesias que eu também vou trazer. É muito interessante, tem tanto texto bom. Eu estava aqui pensando, na verdade, estava pensando no caminho para casa, no caminho de volta para casa, numa música, que é uma poesia, né? Uma música do Vai Vai, que a música é um hino, né? É um samba exaltação, enfim, acho que faz parte disso, que ele diz, poeta, a sua obra imortaliza o amanhecer da Bela Vista, sempre mais. E foram tantos carnavais, meu peito irradiante de energia exalta a alma de um sambista imortal. A gente pegar um texto, uma música que seja, enfim, e a gente pensar no que está dizendo, no que ele representa para a gente, no que representa para o eu lírico ou para a personagem, é sempre tão legal. Vou voltar na Clarice Lispector antes de eu encerrar esse vídeo. E tem tanto texto, esse texto aqui que eu estava falando para vocês é a Água Viva. E tem tanto trecho legal que você precisa estudar, né? Para ler, para falar ele mesmo. Vamos ver. Porque a Clarice é uma escritora, assim, né? Vamos ver aqui. Ela dizia, aliás, não quero morrer. Recuso-me contra Deus. Vamos morrer como desafio? Não, errei. Aliás, não quero morrer. Recuso-me contra Deus. Vamos não morrer como desafio? Não vou morrer, ouviu? Deus. Não vou morrer. Ouviu Deus? Não vou morrer. Ouviu Deus? Enfim, tem que trabalhar. Não tenho coragem, ouviu? Porque é uma infâmia nascer para morrer. Não se sabe quando nem onde. Vou ficar muito alegre, ouviu? Como resposta, como insulto. Uma coisa eu garanto: nós não somos culpados. E preciso entender enquanto estou viva, ouviu? Ouviu? Porque depois será tarde demais. Precisa trabalhar para ficar mais natural, para ficar mais legal, ter uma fluidez melhor. Mas olha só, é um texto legal, um texto bom. Ah, ai, eu é que estou escutando o assobio no escuro. Eu que sou doente da condição humana.
Eu que me revolto. Não quero mais ser gente. Quem? Quem tem misericórdia de nós que sabemos sobre a vida e a morte quando o animal que eu profundamente invejo é inconsciente de sua condição? Quem tem piedade de nós? Somos uns abandonados? Uns entregues ao desespero? Não, tem que haver um consolo possível. Juro, tem que haver. Eu não tenho palavras. Eu não tenho coragem de dizer a verdade. Que nós sabemos. Há palavras proibidas. Tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler repetidas vezes, tem que estudar, tem que escrever, tem que fazer rascunho, tem que fazer observações, tem que estudar. Eu acho que é isso. Eu vou deixar isso para vocês. Estou só na inspiração pura para encerrar. Não, peraí, vamos aqui, ó. Tem uns textos aqui do Dom Casmurro. Olha só como ele é malicioso, como ele é maligno, como ele é, como ele é ruim. Ó, tem uns textos aqui muito legais. Dá para fazer um monólogo do Bentinho. Eu sou louco para fazer um monólogo do Bentinho. O monólogo do Bentinho. Olha que legal. Título bom, talvez. Enfim, gente, venham participar do meu curso Leitura Dramática. Começa no dia 4 de setembro, toda quinta-feira, das 19 às 22 horas. Em novembro, a gente vai fazer a apresentação para o público e vai ser muito bom. Vai ser com textos do Martins Pena. A gente vai fazer uma apresentação de leitura dramática, vai ser muito, muito legal. Venham participar. Venham participar. Eu acho que eu vou postar esse vídeo todo dia. Venham participar. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Vou fazer igual a televisão. Aqui debaixo aqui vai aparecer na sua tela o número para você entrar em contato comigo, tá? Você vai falar comigo diretamente. O número é 11 9 42 93 92 78, tá? Aí você fala comigo e a gente vai estudar, treinar e apresentar uma coisa formidável. Eu sou muito bom de fazer leitura dramática, viu? De dirigir leitura dramática. Juro. Parece que um pouco desaquecido, mas eu vou. Meu, vocês vão. Não, meu, vai ser sensacional. Para quem está começando, inclusive, cara, eu chego a dizer que assim, é o curso que todo mundo tem que fazer. Quem quer começar a fazer teatro tem que passar por esse curso. Senão, não é ator. Enfim, obrigado, gente, quem assistiu até aqui. Obrigado. Até já. Deixa eu desligar isso aqui, como tu liga? Vamos ver. Concluir gravação. Concluir gravação.